Capítulo 51. Com o alívio de saber que Priscelis fora simplesmente enviada em uma missão, o afeto devotado de Kaiji pela mão de sua mestra redobrou, e depois redobrou novamente, à medida que se consolidava o entendimento de que a etiqueta roxa seria dela. Nu apareceu paciente, mantendo a mão imóvel. Kaiji segurou a palma, beijou-a e esfregou a bochecha contra a pele calejada. Ela não conseguia ver que Nua não a estava olhando de cima. Você vê? Você vê? Você vê, príncipe das correntes? Sua nobre dama, Lady Kaiji, aos meus pés? Os olhos frios de Nua o encaravam. Ele leu as palavras dela através do olhar. Ela destruiu Lady Kaiji, minha orgulhosa conselheira, a mais sábia entre minhas conselheiras, uma mulher de longa vida e grande dignidade, e ainda assim olha para ela agora? É isso que acontecerá com todos nós? Ele estremeceu, a negação percorrendo sua mente, enquanto tudo o que conseguia fazer era cerrar o maxilar e encará-la. Atrás dele, sentiu a mão de Solution em seu ombro, uma leve pressão, quase nada, mas ele caiu de joelhos sem resistência. A negação morreu quando ele sentiu o chão tocar seus joelhos, abaixou a cabeça e cerrou os punhos, seu corpo formigava, e isso só piorou quando ele sentiu a mão de Solution em seus cabelos. Ela puxou sua cabeça para trás, e ele sabia o que ela queria. Ele observava com os olhos arregalados, enquanto sua maior e mais orgulhosa membro de sua antiga corte, vestida com uma coleira de bronze, venerava a dona estrangeiro que havia comprado sua vida. Ele cruzou o olhar com Kaiji, e pareceu-lhe que os olhos vermelhos estavam quase vidrados de lágrimas. As palavras de Nua voltaram à sua mente em um loop, com o tempo. Eles amam até a mão que segura o chicote. Ele engoliu em seco e esperou até que Nua retirasse a mão da adoração. Foi então que Kaiji viu Sado pessoalmente. Por um instante, todo o seu corpo se moveu, apenas para congelar. Ela olhou para sua dona. Vamos nos reunir, vocês têm 1 minuto, Nua disse com indulgência e foi até onde guardava suas moedas. Começou a contá-las e jogá-las em um saco. O tilintar das moedas era a música sinistra que anunciava a pressa de Kaiji em abraçar o príncipe das correntes, que estava ajoelhado. Sado! Meu príncipe! Meu Sado! Ela abraçou o jovem impulsivamente, envolvendo-o firmemente com os braços, beijou-lhe a bochecha e as lágrimas rolaram livremente. Eu tinha certeza, quero dizer, eu esperava, é claro, mas... Ela segurou o rosto dele com as mãos e se afastou dele. Vê-lo vivo novamente é como ver alguém retornar dos mortos. Sado baixou os olhos e segurou os pulsos dela. Sinto muito, muito mesmo. Deixei meus planos, meus objetivos, me cegarem. Vocês tentaram me avisar, todos tentaram me avisar. Eu não dei ouvidos, eu nunca dei ouvidos, e todos os outros pagaram o preço. Esse seria, pensei, meu último arrependimento, não ter podido pedir desculpas. Acabou o tempo, disse Nua bruscamente, entregando um saco para Kaiji e dando ordens rápidas demais para serem seguidas. Leve isso para o palácio, seja rápida, há muita coisa para fazer, e quando sair, passe na recepção e diga que quer um banquete para 30 pessoas, não. Ela bateu o dedo na bochecha, pensativa, são 40 pessoas, quero que comam bem. Senhora, Kaiji sussurrou fielmente e se levantou, fez uma reverência e então se separou. Nua foi sentar-se à mesa enquanto Sado se ajoelhava perto dela e a observava com fascinação absoluta, e não pouco desconforto enquanto a guarda-costas da moça passava os dedos pelos cabelos dele como se quisesse puxá-los novamente. Quando ela se sentou, tirou a luva da mão esquerda, expondo a falsa e apoiando-a com a palma para cima. Volto já, disse Nua suavemente e fechou os olhos. Ela estava sentada em silêncio, e Sado ficou ainda mais desconfortável. Ele olhou para Solution com olhos interrogativos. O quê? Ela perguntou bruscamente. Bem, ela ainda está aqui, então. Sado parou de falar. Solution deu uma risadinha e apontou para a mão. Ela despertou a joia, ela a alimentou com vida, e ela agora lhe serve. Ela o chamou de Yersin, um nome bonito, eu acho. Ela provavelmente está no reino dele, falando com ele. Ah! Sado sentiu o coração estremecer, um verdadeiro adorador da morte. Ouvi histórias sobre isso de um viajante certa vez. Ele contou histórias sobre visitar uma terra distante a mando de uma mulher rica e lhe ensinar coisas sobre este lugar. Um absurdo fantástico. Imaginei,
mas parece que a adoração à morte é bem real. Seja lá o que você ouviu, provavelmente é verdade, disse Solution com um sorriso irônico. Nós servimos ao único Deus, o mestre da morte. Sado encarou a senhora silenciosa e, sem olhar para guarda-costas novamente, sussurrou: entendo, bem, se eu, bem, já que sou um escravo de adoradores da morte, eu deveria aprender o que isso significa. Posso lhe pedir, senhora Solution, que me diga o que preciso saber para sobreviver. Solution se posicionou diante dele e se agachou, de modo que seus olhos, lindos e intensos olhos azuis emoldurados por cachos dourados e pele pálida, fossem tudo o que ele via. Shen então sussurrou, provocante: essa é a primeira pergunta inteligente que você faz, príncipe escravo, mas deixe-me lhe dar a primeira resposta. Eu ouvi o que você disse a ela, naquela noite perto das chamas, quando a chamou de linda. Apaixone-se por ela e você se arrependerá. Nua caminhava pelo chão, uma trilha estreita que se tornará pedra negra, emoldurada de ambos os lados por grama marrom e morta. Além da grama, um grande número de árvores mortas permaneciam imóveis como estátuas, estendendo-se até o horizonte. À sua frente, estava a casa de seu? O que ele é? Um camarada? Um servo? Um amigo? Sou amiga de uma joia que ama a morte? Ela riu baixinho enquanto ia bater na porta. Entre, ela ouviu a voz em sua cabeça e abriu a pequena e aconchegante porta de madeira da casa com telhado de palha. Lá dentro, Yersin estava sentado no canto lendo o texto sagrado da fé de Nua. Ele fechou o livro preto com um estalo e o colocou de lado. Bem-vinda, disse ele, gentilmente, acenando para que ela entrasse e colocando-o na mesinha ao lado. Você veio vestida desta vez. Ele deu um sorrisinho enquanto preparava o chá para os dois, suas mãos deslizando suavemente como o luar sobre a água, sem hesitar nem parar, movimento perfeito, uma demonstração de maestria. Nu observou enquanto ele cortava delicadamente um pedaço de pão escuro e o colocava em um pequeno prato aparentemente feito de osso. Nu ergueu uma sobrancelha e cruzou as mãos à sua frente, sobre a mesa. Só quando 2 xícaras foram servidas e ele se sentou à sua frente, ela falou: graciosa, algum dos seus escravos, parceiros, amigos, era mestre no ritual élfico do chá? Ele sorriu de fato, seus lábios se curvando um pouco mais do que os de um humano, revelando um pouco mais de osso do que um humano poderia ter atrás dos lábios. Não, só uma parte de mim. Estou surpreso que você a reconheça. Você esteve longe da sua terra natal desde muito jovem. Nua conseguiu retribuir o sorriso para seu parceiro mais ou menos. Meu pai gostava, ele fazia questão de que eu aprendesse. Eu não conseguia fazer, mas pelo menos me lembro de vista. Ela pegou o pão preto. Isso não vai me envenenar, vai? Ela estreitou um olho, olhando com desconfiança. Yersin balançou a cabeça. Não, não vai. Mas você não veio aqui para tomar chá, parceiro. O que você gostaria? Primeiro, como você sabia daquela parte sobre quanto tempo eu estive fora? Nua mergulhou o pão no chá e mexeu antes de dar uma mordida delicada. Seus olhos se fixaram nele sem piscar. Não vou mergulhar nas suas memórias nem nada. Se é isso que você está se perguntando, ele bufou com desdém e endireitou os ombros, na defensiva. Um rei não quebra sua palavra, não sem algo grandioso a ganhar com isso. É que quando você pensa bastante sobre as coisas, é como se estivesse gritando para mim. Não estou nem tentando bisbilhotar. Você está gritando muito, alto também. Devo acrescentar, ele tomou um gole de chá, pousou a xícara no pires e olhou para ela atentamente. Um rei? Nua perguntou, com os lábios curvados e rindo um pouco. Eu não queria rir, disse ela enquanto a cabeça dele se inclinava para trás. É só um pouco difícil imaginar um orbe no trono clamando pela morte. Outra hora eu explico melhor, mas por que você não explica o que quer? Respondeu Yersin, e pegou seu chá novamente. Quero sua ajuda para assassinar alguém, o imperador Tlaumo. Ele tem 2 filhos, e nenhum deles aceita o outro como rei. Não importa ainda, porque ambos são jovens demais para serem governantes competentes, e o imperador é um ligre no auge, mas... Ela lançou um sorriso benevolente a Yersin por trás de uma xícara que agora reconhecia como esculpida em osso. Certo, se ele morrer, eles podem se matar ou entrar em guerra civil. Se isso acontecer, dezenas de milhares de homens-fera morrerão. Yersin recostou-se na cadeira e a encarou com um respeito renovado. Nua conteve o sorriso, mas seus lábios tremeram e,
contra sua vontade. O sorriso surgiu. Sim, muitos milhares, muitos milhares, eu chamaria isso de uma vingança adequada. Então, como posso ajudar? Yersin inclinou-se ansiosamente para a frente em seu assento. Ela podia sentir a frieza de sua respiração, e sua ansiedade refletia algo dela. Eu tive algumas ideias, e espero que você consiga colocar uma delas em prática. Aliás, você faz um pão incrível, disse ela, calorosamente, e ele curvou a cabeça com igual entusiasmo enquanto servia chá para os dois novamente, ouvindo com atenção absorta enquanto ela expunha seu plano para milhares de mortos, entre bebidas e biscoitos na Terra da Morte.